Então, Thiago, esse é o método, né, de determinação da umidade, CETESB, já devem conhecer. E esse método, ele tem algumas vertentes, né? São 4 variantes do método que ele apresenta aqui. Então, um é o método gravimétrico, que vocês já fazem, que é para determinar a umidade com maior exatidão, que é esse método de referência. O outro é o método aproximado, que é parecido com o gravimétrico, só que ele é feito num tempo menor. E os outros dois são relativos a bulbo úmido, né, que é o fluxo saturado e o bulbo úmido. Então vamos lá para o bulbo úmido, que é um método para determinação preliminar. É esse método aqui, 5.4. Tá? Então aqui está o procedimento dele. O primeiro ponto importante aí é que ele fala a utilização de 2 termômetros calibrados, né? O pessoal às vezes faz com um só, com um termopar só, mas o ideal é que você coloque 2 termopares simultaneamente, senão você vai ter que fazer o método, o bulbo seco, a primeira medida do bulbo seco e depois a medida do bulbo úmido, mas o ideal é que você faça as 2 medidas em conjunto, simultaneamente, né? Então, você vai pegar o termopar, a medida de bulbo seco é a medida de temperatura normal que você já faz, então você mede a temperatura normalmente, como você já faz. A medida de bulbo úmido, você vai precisar colocar uma membrana de algodão, né, ou gaze úmida e na ponta do termopar, sem estar úmida, molhada, né, sem deixar pingando. E aí você introduz o termopar na chaminé, tem que ter o cuidado para não arrastar o termopar, para não arrastar a membrana, né? O fluxo gasoso muito intenso, ele arrastar a membrana junto com ele, então tem que prender bem na ponta do termopar. E o que vai acontecer? Quando você coloca uma membrana úmida, o gás vai começar a interagir com a umidade dessa membrana. Então, ele vai começar a passar água da membrana, massa de água que está na membrana, né, porque ela está úmida, para o gás, até um limite que o gás não consiga mais absorver, ou seja, saturou o gás com umidade, né? E isso causa uma queda de temperatura lá no seu termopar, que é uma reação que ocorre com queda de temperatura. E aí, quando chega nesse ponto, é a temperatura de bulbo úmido. E como é que na prática você vai saber isso? A temperatura vai baixar, vai começar a baixar gradativamente, vai chegar num ponto que ela estabiliza e começa a subir novamente. Esse ponto, antes dela subir novamente, é a temperatura de bulbo úmido que deve ser registrada. Então você vai ter registrado já a temperatura de bulbo seco, vai registrar a temperatura de bulbo úmido, certo? Nesse ponto aí de estabilização. Você vai, a partir desse momento, você vai pegar esses dados e vai lançar lá na fórmula para calcular, né, quer dizer, na verdade, primeiro você vai na carta psicrométrica, ó, que é essa carta aqui, é uma carta ruim, de visualização ruim, mas é a única carta que tem que pega todas as temperaturas. Ó, ela começa aqui em 32 graus e vai até 600 graus, sabe? Então ela atende bem a chaminé. A maioria das cartas que a gente encontra aí no mercado, que são disponíveis aí na internet, né, que são coloridas, mais visuais, elas não têm essa faixa toda tão ampla de temperatura. Então você acaba tendo que usar 2, 3 cartas se quiser. É uma carta de vapor d'água e ar, tá? Tem outras cartas psicrométricas para outros fluidos, essa é de vapor d'água e ar. E aqui, ó, ela tem nessa parte de baixo aqui que a gente está vendo,
ela tem a temperatura de bulbo seco, né? Todas as temperaturas de bulbo seco, que são essas linhazinhas retas que sobem aqui, ó. As linhas curvas são as temperaturas de bulbo úmido. Está aqui, ó, temperatura de bulbo úmido. Então, o que você faz? Você mede a temperatura de bulbo seco até ela encontrar com a linha da temperatura de bulbo úmido. E aí você traz aqui para esse lado da tabela, aqui, para esse cantinho, que é onde vai estar libras de água por libra de ar seco. É a massa de água no ar seco. Então, essa interseção aqui, se for, por exemplo, 50 graus, ó, vai ter essa interseção aqui, próximo a 0,003, e aí esse é o valor chamado H, tá? É o valor que você vai registrar como H, que é a fração de massa de água no gás da chaminé. Então vamos supor que deu o resultado aqui de 0,003. O H foi isso. Às vezes não dá exatamente no ponto de interseção, né? 50 de bulbo seco, por exemplo, com 45 de bulbo úmido. 45 de bulbo úmido, a curva estaria saindo mais ou menos daqui, ó. Aí você tem que fazer essa curva de interseção aqui. Aí vai ser um 50, a interseção vai ser mais ou menos aqui. Aí já vai ser 0,005, se for 50 de bulbo seco com 45 de bulbo úmido. Então nem sempre a curva bate certinho, né? Tem que fazer uma interpolação. Pegou esse valor de H que sai daqui, a gente vai lá na fórmula. Aqui ele vai apresentar todas as fórmulas. E o 6.4 é o que trata do bulbo úmido, método bulbo úmido e bulbo seco. Aí você joga nesse cálculo aqui, 1,61 vezes H, dividido por 1 mais 1,61 vezes H. E aqui tem um erro, é vezes 100. Tá? Isso aqui não é menos, é vezes 100, que vai calcular a porcentagem aqui. Esse 161 é um fator que sai da razão da massa, do peso molecular do ar, que é em torno de 29, dividido pelo peso molecular da água, que é 18. Aqui ele só está convertendo massa de água em volume de água, né, no numerador, e aqui embaixo massa de ar em volume de ar. Tá? Como o resultado que sai de lá é ar seco, ele tem que somar com 1 aqui. É 1, que é o ar seco, mais o valor, a massa de água, né, para fazer o total de ar. Porque o BAG, né, esse produto aqui, ele é uma fração volumétrica de água pelo total de ar. Então, considera a fração seca mais a fração úmida. Por isso que é 1 mais 161H. Então, pegando lá o valor de H, e colocando nessa fórmula aqui, 1,61 vezes H dividido por 1 mais 1,61 vezes H vezes 100, você vai ter a porcentagem de umidade volumétrica no gás. Dá para você aí utilizar para cálculo da sua boquilha, né? aquela determinação preliminar. É isso. Quando o fluxo é saturado, aí tem uma tabela aqui, por exemplo, para incineradores, né, quando aquela fumaça branca indica que o fluxo é saturado, é aquele gás que tem gotículas nele. Aí você tem essa tabela direta, não precisa usar a carta psicométrica, porque não vai ter efeito, a própria pinga-pinga lá do fluxo vai interferir na medição. Aí você tem uma tabela já, porque aí o valor já é tabelado. Você vai pegar aqui a temperatura, por exemplo, 50 graus, 50, 0. Né? Se fosse 51, seria 51. Isso aqui é a pressão em Pascal e aqui embaixo a pressão de vapor saturado em milímetros de mercúrio. Tá? Na fórmula que a CETERB oferece lá embaixo, ela usa a pressão em Pascal. Tá? Aí você pega essa pressão aqui, que é a pressão de vapor saturado, e vai lá no método de cálculo. O método de cálculo está aqui. Aí o método do fluxo saturado. Aí a sua porcentagem de volume, né, sua fração volumétrica vai ser aquele valor que saiu lá da tabela, que é chamado de PVS, pressão de vapor de saturação em Pascal, né? Vai dividir pela pressão atmosférica mais a pressão estática, que aí você vai ter medido lá na chaminé. Tá? Isso se multiplicar por 100 dá porcentagem também. Aqui nem está isso, né? Aqui está
É só a fração, mas para ter porcentagem multiplica por 100 que nem na outra. Então esses são os dois métodos que você pode ter que usar que servem para determinação preliminar. Você experimenta aí, vê se dá certo e qualquer coisa você fala comigo, tá? Tira a dúvida aí. Mas tem tudo descrito aqui no método da CETESB, mas qualquer coisa você fala comigo. Bom? Um abraço aí. Tchau.